Se você trabalha numa empresa, você já sabe, é problema todo santo dia, é ou não é? Mas isso é super normal, afinal de contas, uma empresa nasceu para resolver problemas e os problemas que acontecem dentro da empresa são muito comuns, muito frequentes. Porém, o grande desafio que acaba acontecendo é quando a forma como as pessoas buscam resolver esses problemas acabam até criando outros problemas. Muito prazer, eu sou Alisson Batista, mentor de comunicação. Fica aqui comigo que a gente vai entender como resolver vários desses problemas através de entender melhor o que são os ruídos de comunicação corporativa. Vários desses problemas que acontecem dentro das empresas têm relação direta com a comunicação entre as pessoas que trabalham ali e entre os departamentos. Mas infelizmente a gente acaba não fazendo essa ligação óbvia entre comunicação e problemas que estão acontecendo. Por exemplo, se existe um projeto que tinha um determinado prazo e esse prazo não foi cumprido, muito provavelmente isso aconteceu por causa de alguns retrabalhos que foram feitos porque um departamento não comunicou alguma coisa para outro departamento e isso gerou um problema e obviamente esse problema culminou nesse atraso que aconteceu nesse projeto. Portanto, aqui a gente vai entender quais são os 3 ruídos de comunicação corporativas que são mais frequentes e que acaba causando vários problemas que poderiam ser muito bem evitados. E o primeiro ruído é o ruído da ausência de comunicação, que é quando eu não comunico aquilo que deveria ser comunicado. E um bom exemplo para a gente entender, afinal de contas, o que é esse ruído da ausência, imagina a seguinte situação. Você é CEO de uma grande empresa com vários departamentos e vocês estão prestes a lançar um novo produto. Porém, você acaba achando que tem um departamento ali que não necessariamente precisa saber que esse novo produto vai surgir. Por quê? Esse produto nem tem relação com esse departamento. Ou seja, nesse caso, houve uma ausência de comunicação de algo importante, que é um novo produto, para um departamento. Porque você achou que isso não tinha nenhum impacto no trabalho deles. Porém, o que acaba acontecendo é que você não fez uma análise mais profunda e, no final das contas, sim, esse novo produto vai impactar no trabalho desse departamento. E aí você imagina como os trabalhadores desse departamento vão se sentir, principalmente se esses trabalhadores perceberem que todo mundo sabia desse novo produto, menos eles. Então isso vai gerar um sentimento de exclusão, um sentimento de que eu não sou de um departamento que é considerado quando um novo produto sai, e muitas vezes isso acaba gerando ciúme com outros departamentos, e aí obviamente que é uma bola de neve, vários problemas começam a acontecer a partir desse primeiro problema. E o segundo ruído de comunicação corporativa é o ruído da superficialidade, que é quando eu comunico de forma muito superficial. Ou seja, tem várias informações que eu precisaria estar comunicando em um determinado momento, mas eu comunico apenas uma pequena fração daquela mensagem principal. E obviamente que isso também vai causar alguns problemas. E um grande exemplo que eu posso dar aqui sobre esse ruído é quando um líder, ele dá uma ordem para um liderado, para um colaborador, só que não contextualiza do porquê que aquilo precisa ser feito. E quais são os problemas que isso acaba causando? Uma falta de conexão com o líder. Então, o liderado, o colaborador vai fazer só porque o outro mandou e muitas vezes vai achar até uma certa comunicação agressiva, porque a pessoa fala de uma maneira muito direta, né? Muitas vezes a gente fala, a pessoa, ela é muito direta naquilo que fala, muitas vezes porque existe uma superficialidade, porque ela não contextualiza ou não fala mais do que ela precisaria falar. E o terceiro ruído de comunicação corporativa é o ruído da complexidade na comunicação. E diferente da superficialidade, nesse caso aqui é quando eu comunico muito mais do que eu deveria comunicar, ou eu comunico de uma forma muito complexa, muito formal, de forma que muitas pessoas não vão entender aquilo que eu estou tentando comunicar. E para você entender melhor sobre esse ruído, vamos a um exemplo. Imagina um e-mail super longo foi enviado para todos os colaboradores de uma empresa. E nesse e-mail, eles comunicam sobre um projeto muito importante. Porém, o e-mail foi escrito de uma forma, além de longa, muito complexa, muito formal. E o que acaba acontecendo? Alguns não entendem nada de qual é esse novo projeto. Outros, em
entendem errado sobre esse projeto, inclusive achando que esse novo projeto vai gerar mais carga de trabalho para eles, ou seja, começa a ter alguns burburinhos, começa a ter algumas fofocas ali do quanto aquele projeto vai prejudicar o ambiente de trabalho. E o pior de tudo isso é que talvez esse projeto não vai impactar em nada da carga de trabalho das outras pessoas, ou seja, por ser mal entendido esse e-mail, todos esses outros problemas estão sendo causados. Então, afinal de contas, como a gente pode, de forma simples, resolver ou pelo menos diminuir um pouco esses ruídos de comunicação que estão acontecendo na sua empresa? Para a gente reduzir o ruído da ausência, a gente precisa comunicar o máximo que a gente pode. Tudo que for acontecer de novidades e que muitas vezes a gente vai achar, talvez isso não faça sentido eu comunicar, pense 2 vezes, 3 vezes. Se tiver alguma dúvida, comunique mesmo assim. Por quê? Porque isso vai dar um senso de pertencimento das pessoas. As pessoas vão se sentir fazendo parte do crescimento da empresa, sendo que várias coisas que estão acontecendo de novidades estão sendo comunicadas para ela. Agora, para a gente reduzir o ruído da superficialidade, que é aquela comunicação em que a gente acaba sendo direto demais, o segredo aqui está em responder algumas perguntas. Imagina aquele líder que vai dar uma ordem para um colaborador. Ele pode, ao invés de só dar a ordem, ele pode pensar nas seguintes perguntas: qual que é o problema que eu estou lidando aqui? Depois, quais são as causas desse problema? E depois, quais são as consequências desse problema se ele continuar acontecendo? E por último, qual a solução que eu quero dar para esse problema? Fazendo isso, eu consigo contextualizar tudo para poder passar para esse colaborador. Então, ao invés de simplesmente chegar para ele e falar: fulano, faça tal coisa, eu posso chegar e falar assim: fulano, tá acontecendo esse problema. E esse problema tá acontecendo por causa disso, disso, disso. Você fala as causas. E a gente precisa resolver esse problema, porque senão ele vai trazer graves consequências pra gente, ou pra empresa, ou até pro seu trabalho, como, por exemplo, isso, isso, isso. Então, a solução que a gente tem para resolver esse problema é fazer tal coisa. Você poderia fazer isso pra gente? E com essa contextualização, ele vai se sentir com muito mais vontade de fazer aquilo acontecer, porque ele entende que ele tá sendo ali parte da solução de um problema. E ele sabe a gravidade desse problema, porque você falou ali as causas e as consequências desse problema. Então, é algo que, obviamente, vai durar um pouco mais de tempo, mas que muda totalmente a percepção que esse liderado tem do líder. E para reduzir o terceiro e último ruído de comunicação corporativa, que é o ruído da complexidade, eu tenho uma dica simples. A simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Como assim? Sempre que você for comunicar algo para alguém, se pergunte: será que essa pessoa vai realmente entender tudo isso que eu tô falando? Será que eu não tô utilizando de alguns termos muito difíceis de fazer com que a pessoa entenda de fato isso? E a terceira e talvez a pergunta matadora que vai fazer você entender como se comunicar melhor sem complexidade. Se eu falasse isso para uma criança de 10 anos, ela ia entender tudo que eu falei? É óbvio que você vai falar que não tem nenhuma criança de 10 anos trabalhando com você, mas mesmo assim, quando você prepara a sua comunicação para ser fácil para uma criança de 10 anos entender, você faz com que a sua comunicação seja extremamente acessível. Todas as pessoas vão entender de fato o que você está propondo. Portanto, a mensagem que fica desse vídeo é que a comunicação é um jogo de equilíbrio. Assim como em qualquer outra área, excesso atrapalha e atrapalha muito. Excesso de um lado ou excesso do outro. Se for um excesso de simplicidade a ponto de talvez essa comunicação nem existir, isso atrapalha. Assim como um excesso de complexidade, de quantidade às vezes na comunicação também atrapalha. E não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever para continuar desenvolvendo a sua comunicação para os próximos vídeos que a gente vai estar fazendo aqui. Abraço e até a próxima.